Eu comparei os 8 episódios recessivos pelo qual o Brasil passou desde 1980. Nós estamos há 20 trimestres e a economia não recuperou ainda o PIB anterior ao período recessivo. Ela está 5% abaixo do que era antes do início da recessão. O tempo de demora para voltar ao PIB pré-recessão é 8 trimestres. Nós já estamos há 20 e está 5% abaixo. O que explica isso? O componente determinante do quadro recessivo é a queda do investimento. Temos que olhar dois vetores. O primeiro, né, é o grau de destruição que essa crise pela qual nós passamos deixou. Então, o ponto de partida é muito ruim. E o segundo, que apesar de muitas peças pró-crescimento estarem sendo colocadas, faltam pelo menos duas fundamentais. A consolidação da percepção que a crise fiscal está sendo deixada de lado, e digo isso porque a aprovação da reforma da Previdência é um passo fundamental, mas não é o único. E a outra coisa que falta é o aumento de investimento. O investimento está extraordinariamente baixo, como nós sabemos, né? Ele está no patamar dos 15% do PIB, ele teria que ir pelo menos para 20%, 22% do PIB para voltar a crescer. Se você quer crescer 3%, a produtividade tem que crescer 2% e pouquinho. Se ela não cresce, a produtividade do Brasil não cresce 2% e pouquinho há 40 anos. Uma série de intervenções que vem sendo feitas há anos na economia brasileira vem piorando a produtividade do país. Se o país quiser ter um crescimento de 2%, 3% sustentável, né, ele tem que fazer esse esforço de reformas. Essas reformas, elas implicam perdas para alguns grupos. A Previdência, que era impensável há 6 anos, está andando. Com dificuldade, lentamente, mas está andando. A comercial, a conversa começou. Ela não andou ainda. Tem muitas medidas que estão na mão do secretário especial de Comércio Exterior que poderiam estar sendo tomadas. É a redução das restrições não tarifárias, redução dos números de tarifas, abertura progressiva da economia, redução das regras de conteúdo nacional. O ministro da Infraestrutura, do qual só escuto coisas positivas, disse que isso é a partir do fim do primeiro semestre do ano que vem. E não tem como melhorar a atividade sem melhorar a construção civil. Aliás, em qualquer lugar do mundo. O que emprega mesmo é a construção civil. Essa volta vai ser lerda, muito lerda. Em geral, esse tipo de agenda de reforma para crescimento demora muitos anos para dar certo. Você deve acelerar essa agenda de reformas. Eu não conheço nada que dê impacto no curtíssimo prazo. Eu consigo imaginar várias medidas que procuram estimular a economia no curto prazo, que vão piorar a economia no médio prazo. Eu estou defendendo uma ideia que não é muito na minha linha de pensamento assim, mais austero em economia, mas eu acho que, dado essa realidade, ela faz sentido. Seria perfeitamente razoável e benéfico o BNDES vender suas participações minoritárias em grandes empresas e o governo utilizar esses recursos para terminar as obras públicas paralisadas pelo país. Tem que fazer alguma coisa. Agora, também não é qualquer coisa, porque você tem um aperto fiscal, tem que ser uma coisa muito bem imaginada para ver de onde vem o dinheiro. Existem dezenas de municípios de 100 mil habitantes e mais que poderiam ter projetos de esgoto concedidos para a iniciativa privada e que poderiam ter feito muito mais do que fez. Porque, além disso, sempre é possível fazer alguns programas de intervenção direta mesmo. É difícil você olhar essa situação e dizer, olha, vou esperar medidas de reforma fazerem efeito. Tem situações desesperadoras em que você precisa de medidas mais ousadas. Agora, isso não resolve também o problema. Assim como a Previdência não resolve, nada isoladamente resolve, o que vai realmente dar condições de recuperar um crescimento potencial maior no Brasil é aumento da poupança, aumento do investimento e redução da incerteza institucional. Quando o Bolsonaro começa a interferir na Polícia Federal, começa a falar monstruosidades sobre a Amazônia, isso tudo mina a confiança no futuro e na estabilidade, na previsibilidade do país. Se tem algo que prejudica o investimento, é essa incerteza. As trapalhadas ambientais, de relações externas, de voluntarismo primitivo do presidente atrapalham a economia brasileira.